Salve galera, passando para dizer rapidão que a gente teve alguns problemas técnicos, então é a primeira parte das saudações, onde a gente vai dizer que se apresentar e tal. Não deu para gravar aquela parte, mas o podcast ficou incrível com a participação do pastor Gustavo e também do nosso líder William, e ficou, cara, incrível. A gente teve uma conversa muito massa referente ao relacionamento, digamos, de nós com uma outra pessoa, de namoro, de casamento, e também a nossa comunhão com Deus, desde a nossa entrada na igreja até a parte que a gente consegue perseverar em Deus e ficar a vida inteira buscando com Ele. Então, cara, curte que ficou muito massa, e é isso aí, valeu. Antes, podem no primeiro momento causar algum problema, mas a gente sabe que às vezes dentro da igreja a gente não consegue encontrar, né? Então... Sim. Mas foi até o que a gente falou com o Michel, né? É que a questão, eu falo pra ti que meu pai é meio estranho, tu fala. Ele tá envergonhado. Não, mas ele vai se soltar. Não, mas o Michel até disse que a questão não é estar numa igreja diferente. Claro, é mais difícil. A outra pessoa provavelmente vai querer estar lá e tu aqui, mas o problema é as igrejas divergirem. Doutrina. Então, assim, é uma série de situações. Alguns, eu digo que tem alguns pontos muito importantes que não pode de maneira nenhuma ser deixado de lado, que é a questão, principalmente a questão espiritual, né? As questões de diferenças também, quando nós falamos extremos muito distantes, é também muito perigoso, assim como, ela é a minha alma gêmea. Mas, olha... É perigoso. Eu digo assim, por experiência própria, assim, ó, eu e a minha esposa temos pensamentos diferentes, nós estamos casados há 27 anos já, né? A gente não pensa igualmente junto, né? Mas a gente procura, assim, chegar a um ponto comum, né? Uma conclusão, pelo menos que seja mais próxima disso. Eu não sei se já seria o momento da gente conversar sobre isso, né? Mas quando eu decidi assim que eu queria namorar, né? Eu usei muito a questão da oração, né? Eu pedi para Deus durante muito tempo, meu Deus, me mostra se essa, porque a gente parte do princípio que tu começa a sentir algo de uma pessoa, né? Sim. Tu não vai pegar assim, ó Deus, eu vou escolher uma pessoa e vou começar a orar por ela. Eu acho que não. Começa a nutrir um sentimento, né? Rola alguma coisa aí. Às vezes também rola aquela parada, tipo, já aconteceu comigo também, de o cara ficar só na oração, né? Tipo, isso também é uma coisa prejudicial. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Então o cara... É isso aí. Aí o cara tem que correr atrás. Tem que começar a conversar, né? Não pode ficar só de joelho, né? Daí... Fica pra trás, né? Vai ficar de olho nessa vida. Eu já vou engatar já, então. Sim, vamos. A próxima coisa quando a gente entra na igreja, uma pessoa que entra, vamos dizer, há pouco na igreja. É a mesma situação do casamento, né? Eu vou falar, daí vocês vão dizer se concordam comigo ou não. Mas a primeira coisa que a pessoa vai fazer para encontrar Jesus ou começar a namorar Jesus, ela entra numa igreja, né? E daí depois que ela entra na igreja, ela começa, em tese, a namorar com Jesus. Porque dificilmente a gente tem casos até na vida real, assim, de pessoas que se apaixonam à primeira vista, sabe? Eu olhei a Renata assim e me apaixonei perdidamente e vou casar amanhã com ela. É muito raramente que acontece isso. Sempre é aquele processo, vou conversar, vou conhecer. E Jesus, eu acho que é a mesma coisa, pelo menos foi comigo assim, né? Eu conheci ele, mas eu não me casei com ele, eu não namorei com ele, dando exemplo assim, tá? Mas eu não fiquei logo de primeira, né? Tem um processo. Daí eu queria deixar os guri, até é difícil falar do processo, porque eles já entram, já nascem, bem dizer, na igreja. Eu vou deixar eles começarem falando um pouquinho. Eu acho que foi muito importante, um exemplo agora, pegando esse processo de conhecer e namorar com Jesus, conhecer ele, foi muito legal porque a primeira comunhão, digamos, que eu tive foi com os meus amigos, entendeu? Eu vinha na igreja por causa dos meus amigos, eu vinha na igreja pra estar com eles, pra comungar com eles. E aí depois disso, eu fui vendo que não era só isso, tá ligado? Sim. Aí eu fui começando, Jesus é importante, tá ligado? E Deus foi também tratando da minha vida. Então foi quando eu realmente decidi, caraca, Deus é o cara mais importante. Meus amigos são muito importantes, mas Ele é mais importante. Daí eu comecei a vir e comungar pensando em Jesus, assim. Então foi realmente um processo. Então acredito que na minha vida foi assim, por exemplo. Eu não deixar, vou falar um pouquinho
Tipo, quando eu comecei a vir na igreja, cara, até feio falar, mas eu vinha porque eu queria comer cachorro-quente que o Jorge fazia. E era aqui do lado, assim, era na garagem daquela casa que tem do lado da igreja, que era na garagem. E daí ele fazia todo domingo. Eu disse, eu vou lá todo domingo, né? Comer um... Esse anzol aí, o anzol que mais pega. Eu tomava um Nescau, comia, ouvia uma coisinha ali e ia embora, né? Nem dava muita bola. Atenção, mas né? Depois a gente vai pegando e daí, que nem o Wellington falou, daí não vinha só eu, vinha meu primo, vinha meus amigos e a gente vai criando um laço, esse primeiro laço, né? Que eu acho que a gente cria quando a gente vai na igreja. A gente cria um laço de amizade, né? Não sei se... É bem isso, porque tipo... Existem casos, o pastor pode até trazer algumas situações de pessoas que chegam na igreja e automaticamente elas ficam por Jesus mesmo, elas estão por Jesus, o objetivo é Jesus e ponto final. Mas a maioria, percentualmente falando das pessoas, é esse laço de amizade que cria, esse círculo de pessoas que gera no meio. Tu começa a andar com essas pessoas, a compartilhar coisas com essas pessoas, e daí nesse processo, através dessas pessoas, tu vê Jesus, tu começa, opa, esse cara tem alguma coisa diferente, opa, eles têm uma conversa diferente. O engraçado é que quando a gente vai namorar, depois tu termina, é que quando tu começa a namorar, tu nunca, vou conversar direto com aquela outra, sempre tem uns amigos que são próximos, os amigos da... E daí são amigos da... Exato, é bem isso, então daí, até chegar... ter aquele relacionamento mesmo do primeiro amor, né, que a palavra de Deus fala, tu tem outras pessoas em volta ali, né, pra te conhecer, pra te conversar e pra te olhar, porque tu vive numa outra batida, né, porque tu não via na igreja, né, tu tinha outras coisas, pensava outras coisas, daí tu chega no meio de um pessoal da igreja que faz coisas diferentes, não fala as mesmas coisas muitas vezes, então, tipo, até se adaptar com tudo isso, tu... Demora um pouquinho, então é bem primordial. É bem louco, porque é bem interessante isso. Agora levando pra parte do namoro, assim, quando eu comecei a conversar com a Gabi, foi tipo no retiro, aquele que teve os food trucks, sabe? E aí a gente tava na fila pra pegar suco, assim, daí eu peguei... Daí, tipo, aí tu comeu uns 40 food trucks, 40 pastel. Aí ela tava no coisa pra pegar suco e tal, e aí eu perguntei pra ela, tu não toma refri? E ela, eu não tomo refri. Daí eu falei, faz mó tempão que eu não tomo refri também. Daí, tipo, foi o primeiro contato, tá ligado? Então eu vejo que, assim como a gente teve esse começo de conhecer Jesus na igreja, eu também tive esse contato com a Gabi, então foi um negócio maneiro assim também. É um link bem legal. Daí, cara, isso é uma coisa, por isso que eu digo, eu acho que Jesus vai nos falando coisas assim, né? Tipo, dando exemplos da vida dele, da nossa vida, que a gente vai se ligando a ele. Mas uma coisa que também acontece muito no namoro, e que daí... vocês vão principalmente quem namora aqui sabe, o William acho que não namora ainda, não sabe como é que é. Mas tu começa a namorar, e quando tu começa a namorar, tu tem aquela paixão, se tu gosta da moça ou do rapaz, né, que a gente tem que falar que as gurias também ouvem. Mas se tu gosta da pessoa, tu tem aquela paixão assim que, eu quero ficar com essa guria aqui 24 horas por dia. Eu quero mandar mensagem. Eu me lembro que antigamente, quando eu era mais novo, né, eu ficava no telefone, às vezes ligando pra Renata até 3 horas da manhã. Eu ficava, às vezes eu começava a dormir, dormindo, e ficava muito tempo no telefone com ela. Só que depois de um tempo, as coisas vão passando, a gente vai tendo... Eu acho que a paixão é o início, depois o amor é quando ele começa a concretizar, que daí tu não precisa estar toda hora, né? E a gente tem um pouco dessa questão na igreja. Quando a gente vê alguém que chega novo na igreja, às vezes ela chega com um fogo assim que, nossa, a pessoa... Ou pós-retiro. Pós-retiro. Aquela coisa, a pessoa vai ficar a vida inteira na igreja. Só que depois de um tempo, se tu não cuida do teu relacionamento... Esfria. Daí eu queria... Se vocês... Como é que se vocês entendem assim? Aconteceu contigo, do exemplo do início do namoro, tu queria estar o tempo todo com a Renata. Também, no meu caso, era a mesma coisa. A gente não poupava esforço para estar junto. Sim. Aquele tempo, são quase 30 anos atrás, eu saía daqui, era lá para Alvorada, depois do trabalho. Eu voltava de lá, que ela morava na Alvorada, voltava de lá meia-noite às vezes, e não tinha cansaço. Tinha que ter coragem. Queria estar junto, ligava. É amor de verdade. Saía naquele tempo, telefone era só no trabalho, né? Sim. Ia no telefone público que tinha aqui perto, ligava para ela, sabe? E era assim. Só que daí depois, com o tempo, realmente acontece isso, né? Parece que a gente não tem esse mesmo...
esse mesmo paixão. Assim, vai diminuindo, parece. Isso, e aí isso acaba atrapalhando depois no casamento, que a gente devia manter esse desejo, né? Mas daí é uma questão do relacionamento, que daí começa a sofrer desgaste, é uma coisa toda. Por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso relacionamento com Deus, né? Com Jesus, né? Porque não acontece aquela coisa, o cara chega com todo o fogo na igreja, né? Parece que o cara assim, nunca mais vai sair, daqui a alguns anos tu vê o cara saiu, não tá mais. O que aconteceu? Eu fico depois que o Elton falar, eu queria te levantar duas bolas. Por que a gente abaixa esse fogo mas daí deixa ele falar primeiro. Agora tô falando sobre isso também, eu fiquei impressionado, porque é louco, assim, porque a gente vê os acontecimentos na Bíblia, por exemplo, a gente só vê as partes, digamos, um exemplo de Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, todas as coisas em uma timeline bem curta, né? Mas a gente não pega, digamos, o dia a dia que era de Jesus. Então, eu acredito que esses, digamos, os milagres não eram sequenciais toda hora. Não era todo dia. Eu vejo que, beleza, a gente começa com essa paixão, esse negócio que deve permear o resto da vida, mas também existem esses momentos, digamos, que o cara está um pouco mais embaixo, assim, mas logo vem o pico, sei lá. Então, não sei dizer se isso é normal, se isso é anormal, tá ligado, de acontecer. Mas eu acho que é uma coisa natural, não é? Eu acho que se a gente for ver até... Aí o pastor pode me corrigir aqui, né? A gente tá com o pastor pra ele poder... Tu errou! Mas, tipo assim, até Jesus... Vamos dizer assim, Jesus encontrou os discípulos... Beleza, os caras viram o cara fazendo o primeiro milagre, eles arregalaram o olhão assim... Esse cara aqui... Mas depois eles vendo tudo que o cara já tinha feito... No finaleira lá, o Pedro ficou com medo, o Judas traiu, sabe? E tipo... Por que acontece isso se o cara tá vendo o poder extraordinário de Deus? Eu fico na dúvida, não sei se vocês têm alguma ideia do que acontece. Depois que caiu a ficha em mim, eu parei de julgar, né, a Bíblia, os relatos da Bíblia, porque o que acontece? A gente sempre pensa que se nós estivéssemos lá naquela situação daquelas pessoas, nós não faríamos igual. E daí, às vezes, Deus, parece que te leva para situações daqui do nosso dia a dia, e daí tu vê, poxa vida, cara, nós estamos vivendo uma situação X e tendo oportunidade de fazer tal coisa, e eu tô fazendo igual ou pior que os caras faziam. Daí eu digo, eu não penso assim, eu julgava o povo judeu de carteirinha, esse povo de dura serviço, que a palavra de Deus fala, obstinado, que não sei o que papapá, cara, eu faço pior que os caras, sabe? Deus, eu acho que pegou um povo desse naipe pra nos mostrar a nossa essência, na verdade. O que é o povo mesmo, o que é a natureza humana. Mas eu penso assim, as coisas que Jesus fazia, a forma como Jesus fazia, esse momento da paixão que nós estamos falando, né? Eu acho que é um momento muito importante, sabe? Sim. Tanto no relacionamento com Jesus e como relacionamento com as nossas namoradas, com nossas esposas. Então, é muito importante porque é esse primeiro contato onde tem muitas informações, aflora muita coisa. Então tu quer resolver tudo naquela hora. E é esse momento do conhecimento, eu acho. Tu gera uma série de recursos que tu, trabalhado bem, administrado bem, como é que se fala? Não digo cultivado bem, mas tu administrando bem esses sentimentos, essas coisas todas, que vai te dar recurso e subsídio para te transformar isso num amor. Vamos guardar-se num celeiro, tá? Porque pra acontecer o milagre precisa ter água dentro das talhas, né, velho? Tem que estar cheio, né? Tem que estar cheio. Senão tu não tiver o conhecimento da tua namorada, tu não conhecer ela, como ela age, com as coisas que faz feliz, que faz triste, que se tu não saber como é que ela age em determinada situação, tu não tiver a intimidade de andar junto, tu não vai ter subsídio. Sim. Tu não vai saber lidar. Tu cansa mais pra frente. E essa, acho que o pastor pode dizer, isso é o maior erro dos muitos jovens de hoje em dia.
de ter essa intimidade, de conhecer realmente as pessoas. Pra quando tu casar, obviamente tu nunca conhece a pessoa 100%, né? Mas pra quando tu casar, pelo menos tu ter um recursozinho pra dizer, isso eu já tava avisado. Isso eu já sabia. No tempo do namoro a gente cega os olhos pra alguma coisa, né? Tudo é maravilhoso, lindo, perfeito. Porque, ainda mais no primeiro namoro, né? Que a gente tá experimentando algo totalmente novo, né? Daí a gente fica assim, totalmente deslumbrado, né? Porque é uma situação totalmente diferente, são as emoções que aflora dentro do nosso coração, e também o corpo começa a responder de maneira diferente, né? Sim, Então, poxa vida, é uma porção de coisa que dali às vezes nos empolga e a gente vai fechando os olhos para algumas coisas que não deveriam, né? Mas o importante, assim, para um relacionamento dar certo é você tentar conhecer o máximo a pessoa, né? Antes de ir realmente para um casamento. Como tu falou, não que a gente vai conhecer a pessoa totalmente antes de você casar. A vida toda de um casal, eles estão se conhecendo, né? E precisam estar se aprofundando um no outro, né? E a questão do povo lá, a questão dos milagres na Bíblia é algo muito interessante. Nós falamos um tempo atrás que não é os milagres que levam a gente a conhecer a Jesus na intimidade. E teve gerações, as Sagradas Escrituras foram gerações que mais viram milagres acontecerem. A geração de Moisés e de outros lá, mas mesmo vendo todos os milagres, geração dos apóstolos, mas foram que fizeram as piores coisas, negaram a Jesus, crucificaram a Jesus, o povo judeu lá, quantos morreram no deserto, mesmo vendo todos os milagres. Então uma coisa é certa, milagre não faz ninguém ter um relacionamento de intimidade com Deus. Nós cremos nos milagres, mas sem dúvida, a gente crê o que a Bíblia fala deles, mas o que realmente nos dá um relacionamento de intimidade com Deus é o que a Bíblia fala como primordial, que é o novo nascimento, né? Crer somente nos milagres. Não leva nada. Tu acreditar no que Deus faz pra ti e não acreditar no que Ele é, na verdade. Exatamente. Né? E aí, Deus vai ficar olhando pra ti, cara, tu quer o meu poder e não quer em busca dos benefícios desse Deus e não do Deus dos benefícios, né? A gente fala, tá em busca dos milagres de Deus, buscando mas não as mãos Deus apenas, milagres, não né? a quem Ele é, né? Não isso que às vezes faz com que alguns comecem uma caminhada, né? E logo desistem, né? Porque eles não chegam àquele ponto de nascer de novo, né? Sim. No momento que a gente nasce de novo, tu começa um relacionamento de profunda intimidade com Deus. E esse daí não desiste mais mesmo. Esse daqui não volta. Ele pode de vez em quando fraquejar, ele pode tropeçar, ele pode até cair, mas ele vai continuar firme. Sim. Amém. Tem uma música que o irmão Edilson me deu para me escutar esses dias, que eu achei muito legal, porque o cantor diz assim, eu não vi os milagres acontecerem, ou seja, eu não vi o mar se abrir, eu não vi os amigos de Daniel entrar na fornalha, não vi Daniel na cova dos leões, mas eu creio que existiram. Tá? E se eu passar por isso, por acaso o fogo me queimar, não importa, eu vou continuar crendo do mesmo jeito, né? Mas daí tu realmente tu nasceu de novo, né? Exatamente. Tu é uma nova criatura, tu não é mais aquela pessoa antes insegura, agora tu crê e não importa o que aconteça, tu vai continuar crendo, né? Sim. Não, e uma coisa assim, o pastor estava falando e eu tava lembrando, é que, obviamente, fazendo esse paralelo, né, com nosso relacionamento com as nossas namoradas e, né, tipo, e com o relacionamento com Jesus, é óbvio que são coisas com intensidades muito diferentes, mas quando a gente conhece uma pessoa e tu começa a conviver e ter intimidade, o engraçado é que tu começa a adquirir hábitos que tu não tinha e a pessoa começa a adquirir hábitos que ela não tinha por conviver junto, por andar, por compartilhar, por viver. E é isso que a gente vê assim quando nasce de novo, né? A gente começa a ter uma natureza que não era a nossa natureza, e que tu, por ter intimidade, por conhecer e buscar conhecer, tu começa a ter atitudes e mudar um monte de coisa na tua vida por andar com o cara, né? Isso é interessante, porque isso no namoro isso acontece porque a gente quer fazer o quê? A gente quer agradar a pessoa que a gente ama, né? Que ela é assim, ó, é o máximo para as nossas vidas, a gente não quer perder ela de jeito nenhum. Então tu faz coisas que ela gosta, mesmo que tu não gosta, tu vai em lugares que ela gosta. Família. Exato, vai em reunião de família com os parentes, assim, ó. Nem vamos falar deles, tá? Quando você nasce de novo, tá? Você faz qualquer coisa. Da minha namorada é uma benção. Quando você nasce de novo, você faz qualquer coisa por Cristo. Tá? Tu nasceu de novo, então tu quer agradar Ele, tu quer fazer o que
É maravilhoso quando a pessoa passa por esse processo do novo nascimento. É loucura. E esse para ela é muito massa. Não, mas até uma questão que o William falou, é questão de conhecer, né? A gente tava falando aqui, a gente fala que antes os nossos papos são melhor que no podcast, né? No make-off. E a gente falou da questão comprando com meu pai, com o pastor Joyce, que antigamente vocês casavam com muito menos tempo de namoro, né? Quanto que tu falou, mais ou menos? Bom, eu e a minha esposa nos casamos com 1 ano e 9 meses. O pastor Joyce ele conta que foi mais ou menos assim, 1 ano de namoro, 1 ano de casado. 2 anos estava resolvida a questão. Isso é um ponto que daí que eu queria puxar também. Agora assim, ó, pode. Não tô falando mal dos irmãos que ficaram 7, 8 anos namorando, que a gente sabe que tem uma gurizada aí, mas que casaram, né? Graças a Deus, estão casados, né? Mas eu queria falar, né, que a gente entra, só pra gente ir puxando, né? Começamos lá com o início, procurando a pessoa. Isso. Agora a gente já tá namorando. E agora a gente já passou pela aquela... Sabe quando a gente vai no mar e daí a gente passa pelaquela onda forte, assim? Depois que a gente passa a onda, a gente chega na arrebentação. Que a gente passa pela paixão, começa o amor. O que a gente começa... Acho que é óbvio que a gente começa a pensar no casamento, né? E é nos planos que a gente vai fazer. E quando a pessoa entra na igreja, né? E daí eu queria que vocês depois falassem. A gente entra na igreja, conhece Jesus, se apaixona e passa pelo momento de dificuldade, que depois a gente começa a amar Jesus não pelos milagres, não pelas coisas que ele pode nos dar, e sim pelo que ele é. Só que tem gente que passa a arrebentação e ficou ali paradinho, né? E o pastor Michel sempre fala que quando tu tá parado... Tu nunca vai ficar parado. No mesmo lugar. Tu vai pra trás. Retrocede. Então isso é uma coisa que é planos. Quando a gente começa a namorar, a gente tem que ter planos pra casar, pra evoluir a nossa relação, pra ter filho, pra formar uma família, ter casa, carro, essas coisas que todo mundo quer. E na igreja, na igreja é a mesma coisa. Então eu queria que você falasse um pouco da experiência, porque hoje a gente tem aqui um líder dos jovens que começou lá no último banco, hoje já é líder. E um pastor que também começou no último banco e hoje é o pastor, né? Então, e os guri também, porque os guri também começaram no último banco e hoje são o líder de jovens, não é ministro de músico, não é ministro de louvor, porque ele não puxa louvor, mas é baixista, é o cara importante, professor da escola dominical, né? Então, deixa eu falar um pouco também. Não, e tipo, o engraçado é que pra quem não sabe, né, eu venho na Igreja Vida Nova desde pequeno, assim. Desde os 7 anos eu frequento a igreja. E daí eu começava frequentando, que nem o Lipe falou, né, eu vinha nas datas comemorativas da igreja, que daí era Natal, Dia das Crianças, Páscoa, porque tinha presente, exatamente, e isso era uma coisa muito legal. Por isso que eu acho que as crianças, assim, são marcadas por isso. Eu tenho umas histórias, assim, de situações em que me deram um presente, que trocaram, eu queria trocar o presente, e a pessoa foi lá e deu o dela, eu fiquei com 2 presentes, que me marcaram a minha vida, sabe? Marcaram fortemente a minha vida, e ali eu comecei. Daí depois de um tempo eu saí, né, me afastei, daí eu fiz primeira comunhão lá que a minha avó queria que eu fizesse. Competição. Depois voltei. E quando eu voltei para a igreja, eu tinha praticamente 15 anos ali, essa idade mais ou menos de 15 anos, e depois nunca mais saí. Então faz praticamente uns 16 anos que eu estou na Vida Nova mesmo, assim. Então esse processo de estar envolvido, de estar próximo, de fazer amizade dentro do círculo da igreja, de viver aquilo, de ansiar pelos eventos da igreja, sabe, principalmente ter amigos dentro da igreja, isso para mim se tornou muito comum e normal, para mim era a minha vida, né? Sim. Então automaticamente tu via todas as fases da igreja acontecendo, tu querendo participar de coisas que tu não era o momento ainda de participar, de tipo, eu quero participar do retiro dos jovens, mas eu não tenho idade ainda para participar do retiro dos jovens. Todo esse processo eu passei. E daí hoje, estando em um outro ponto de vista, no outro aspecto, no outro ângulo, eu vejo e valorizo o quanto é esse processo gradativo de se envolver com a obra de Deus, né? Sim. E acontecer essa transformação de amar as almas, né? De querer contribuir, sabe? De querer... eu fui tão servido, eu fui tão abençoado, principalmente como professor da escola dominical. Eu sempre falo pros guris que começam na escola dominical comigo, assim...
é uma forma de retribuir de tudo que aqueles professores, quando eu era menor, porque eu tive essa bênção de ir na escola dominical quando pequeno, de retribuir para as crianças o que eu recebi, sabe? O amor que eu recebi de ser ensinado a palavra, de ser instruído na palavra de Deus. Então, tu quer retribuir. Quando tu está envolvido com a obra, tu foi alcançado por Jesus, passou pelo primeiro amor, sabe? Aquele negócio todo. Tu quer devolver isso para Jesus, né? Tu quer devolver isso para a obra dele, para o reino dele. Então, é muito gratificante, né? De tu saber que tu recebeu isso, tu foi alcançado e agora ter não digo a missão, mas ter esse desejo, é a palavra, de querer devolver, sabe? De alguma forma, que não tem preço, né? Não tem como tu devolver o que Jesus te deu, é impossível. Mas tentar, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas que estão nesse início de processo pra também depois conseguir retribuir. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Fala aí, pastor. Não, exatamente. Eu tenho, assim, um pensamento, né? E todo cristão, tá? Depois que aceita Jesus, que nasce de novo, que recebe o Espírito Santo, ele teria que naturalmente ter esse desejo, como tu falou, de retribuir, tá? Para Jesus aquilo que ele fez por nós, tá? Nós nunca vamos conseguir retribuir o que ele fez, daí a gente é ciente disso, né? Então a gente tem que, depois que aceita Jesus, o cristão deveria criar essa mentalidade, mas claro, é um processo que para cada um leva tempos determinados, né? Mas se a igreja toda tivesse esse mesmo pensamento de todos quererem de alguma forma retribuir aquilo que o Cristo fez por eles, a igreja, não falo só da nossa, mas a igreja no mundo universal, toda seria, né, muito mais forte, teria muito mais impacto na sociedade, a sociedade não estaria desse jeito. Mas só que dentro de uma igreja talvez são poucos que sentem essa necessidade de retribuir algo. E também tem uma outra questão chata até da gente falar, que alguns começam bem querendo retribuir isso, mas já começa um sentimentinho, não, mas eu preciso conseguir crescer dentro da igreja. Não sei se vocês vão entender isso. Sim. Alguns movidos por esse sentimento de retribuição, né? De retribuição. Mas eu quero chegar ao nível, vamos dizer assim, do pastor lá em cima. Tá? E daí aquilo ali parece que fica um objetivo que ele quer para ele, achando que está fazendo aquilo que é o certo de retribuir. Só que isso daí acaba atrapalhando. Ele acaba passando por cima do ajudar as pessoas, só para ter e daí atrapalha o processo de outros, atrapalha o processo dele, atrapalha a vida de comunhão da igreja. E daí tem aqueles problemas internos nas igrejas, a gente sabe, dos departamentos terem problemas dentro. Isso acontece, eu acho que em todas as igrejas, entre os apóstolos também, isso aí deve ter acontecido. Tanto é que tem um exemplo claro da mãe de João e de Tiago, né? Que foi pedir para Jesus: olha, quando tu chegar lá no teu reino, aqui, ó, meu filho de um lado, outro filho do outro, né? Ou seja, desde aquele tempo já tinha essa situação assim, ó, de querer assim, ó, posições dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Isso não é assim, ó, não tem relevância nenhuma posição dentro da igreja. É assim, ó, se eu sou responsável por limpar a igreja e eu faço isso para Deus, isso assim, ó, pelo amor de Deus, isso pode levar alguns a querer ficar devido à maneira como tu trata isso, né? Pode falar, meu. Não, isso é maravilhoso. Não, isso que o pastor acabou de falar, que eu tava pensando também, isso, cara, contribuir. Agora, escolher a área que eu quero contribuir, isso que me menos importa, entendeu? Não me menos importa. Tem que estar à disposição. Só que daí, eu quero contribuir, Lipe. Felipe, eu quero contribuir, mas só contribuo se eu for o dirigente do louvor. Eu não contribuo se eu tiver que varrer o chão. Eu quero contribuir se eu for diácono, vamos supor assim. Sabe, eu penso que vai muito além, sabe? Muito mais profundo e muito além da visibilidade da vitrine do que a igreja pode mostrar. Esse ponto é incrível, assim, porque eu vejo na minha vida, quando eu, todas as fases que eu passei, digamos, na escolinha foram muito legais.
mas a que mais me marcou foi a do Jorge, assim. Porque ele me contava a realidade dos caras. Os caras foram presos, os caras estão usando droga. E eu achava, pô, que ridículo o Jorge tá falando isso pra mim, tá ligado? Tipo, eu nunca vou passar por isso. Não de passar por isso, mas tipo, não precisa falar isso pra mim, entendeu? Sim. E eu ficava meio incomodado. Daí, hoje eu vendo, assim, que ele não tava dizendo isso só pra mim, ele tava dizendo pros outros caras que estavam ali comigo. E aí eu fico com aquele sentimento assim, caraca, o Jorge é muito bom, tá ligado? O Jorge é muito brabo, porque ele tava me ensinando. E eu não queria ouvir aquilo ali, mas ele tava me ensinando. Ele vinha todo domingo, sempre que tinha uma palavra legal pra me dizer, pra me ensinar. E quando eu comecei a notar isso, eu senti tremenda gratidão pelo Jorge, tá ligado? Eu senti tremenda gratidão por todas as pessoas que vinham na igreja, que me xingavam, ou que falavam coisas pra mim. Wellington, para de brigar na escola. Wellington, para de xingar, de correr por meio dos bancos. Isso, coisas assim. E isso é uma coisa que não tá na vitrine, né? Ninguém sabe que o Jorge falou isso pra ti. Pô, e ele tá contribuindo com a tua vida, ele tá ajudando no reino, sabe? Aí, isso é muito massa. Isso que o Jorge falou, que as outras pessoas falaram, contribuíram pra eu estar aqui hoje. Então, é muito interessante isso, quando o Jorge olhava pra mim e, pô, vou ajudar esse guri aqui que não sabe de nada, só pra ele pelo menos ter um pouquinho de noção quando estiver lá na frente, sabe? Então, isso realmente é ajudar o reino. O Jorge nunca pensou, eu vou fazer isso pra, sei lá, pra ser diácono, pra ser reconhecido. E daí ele vai falar pro pastor que eu ajudei ele e eu vou receber uma recompensa. Então, essa visão do Jorge me dá essa visão de hoje de, tipo, fazer as coisas pro reino sempre ficar pensando nas coisas, entendeu? Porque, tipo, eu passo, digamos que nem o pastor fala, ele é pastor, mas ele não se considera pastor, é a mesma coisa eu como líder, eu não me considero, entendeu? Então eu tô ali sempre pra ajudar os caras, sempre pra ajudar as pessoas que estão ali. Isso é o mais importante, tá ligado? Então é muito legal esse desejo que a gente tem, assim, de trabalhar dentro da igreja é maravilhoso. Eu acho que é uma coisa do Espírito Santo mesmo. Mas a gente tem que cuidar muito, que a gente passa muito rápido da questão espiritual para a carne, né? Porque eu acho que tudo o que a gente faz para a obra de Deus, a gente assim, não poderia nunca esperar retorno de nada. Sim. O retorno a gente sabe que a gente espera um elogio, espera uma colocação em público. Não que isso não possa acontecer, é saudável que aconteça. É saudável tu chegar e reconhecer em público o trabalho da mocidade, o trabalho dos casais, o trabalho de alguém, tá? E eu acho que há espaço dentro da igreja para isso. Tanto é que quando você vê lá nas primeiras viagens missionárias de Paulo, eles voltam de uma das viagens e eles reúnem a igreja para contar o que eles tinham feito. Sim. Então acho que é salutar, é saudável isso, mas aquele que se dispõe a trabalhar jamais pode ficar com qualquer sentimento assim, eu não fui reconhecido. Primeiro porque tu tá fazendo assim o mínimo por aquele que fez o máximo por ti. Então tu não precisaria reconhecimento por causa disso. Se vier, é porque Deus está te honrando. E isso é o mais importante. Não foi porque tu pediu, mas foi porque Deus tocou no coração de alguém. Reconhece aquele meu servo ali porque ele está fazendo o que eu quero que ele faça. Ele está sendo obediente. E só que é difícil a gente compreender a experiência. Os anos assim de comunhão nos levam a esse entendimento, né? E a experiência, até eu vou tocar na questão dos guri, principalmente. Por exemplo, não vou dizer que o senhor é velho, mas o senhor tem experiência. Eu sou velho. Então, para conseguir lidar com... eu não digo vaidade, mas mas é vaidade. É mais, vamos dizer, é mais tranquilo. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo do Willy. O Willy é o filho do pastor e toca na igreja. E só que ele é mais novo. E acho que, não sei se o Willy quer... Não sei se mas em que sentido quer dizer? Tipo assim, é que, por exemplo, na própria questão do casamento, quando a gente é muito novo, vai casar muito novo, é muito mais difícil tu ter aquela... como tu não tem experiência, é mais difícil tu cair na vaidade de... eu pago mais conta, eu faço mais aquilo, eu lavo mais a louça, sabe? É a mesma questão. É que tudo tá interligado, né? E quando a gente é mais novo e chega num lugar que é de visibilidade, por exemplo, eu acho que a gente tem mais dificuldade de saber lidar com aquilo, porque a gente não tem tanta experiência. É isso aí. Mas a palavra fala, né, que a gente tem que cuidar, a palavra usa uma expressão diferente que eu sempre nunca entendi, os neófitos, né, que são os iniciantes, né, o que começando, né? O que estão começando justamente porque é suscetível a essas, mais atraído a isso, né? Sim. E outra que a gente muda de ideia, tipo, a experiência
de vida te faz com que tu aprenda muita coisa e tu muda o teu ponto de vista, né? Então, tipo, tem coisas que eu falo hoje que, eu julgo, né? Algumas coisas que antigamente eu tinha outro ponto de vista, entendeu? Então, porque a experiência, as coisas, tu aprendendo, tu sofrendo, né? Tu te leva a ter uma visão diferente. Sim, né? sim. Não, mas até a questão que tu disse aí tu disse de eu ser novo, né? E também tu usou o exemplo do Hélio. Eu tava até pensando pra falar... Não tô falando mal de vocês. Não, mas isso é mais comum com nós músicos do que com você. Não, com certeza. Mas a questão é que, tipo, a obra, se a gente for pensar que o meu pai falou, que o Lilo falou, é uma consequência, né? Uma consequência do relacionamento que tu tá vivendo. E também, tipo, quando o cara recebe uma notícia, sei lá, tipo, quando o cara passa num vestibular, por exemplo, o cara quer contar aquilo, ele quer falar para as outras pessoas. E talvez não porque o cara quer se exibir, mas porque a alegria, ele tá feliz. a alegria é tão grande que o cara tem que expandir isso, né? E eu acho que essa questão que tu disse, do cara ser novo e saber lidar com no caso que eu e o Aaron estamos tocando ali, saber lidar com isso, eu acho que vai muito do relacionamento que a gente está vivendo. Dos frutos que tu guardou no começo. O relacionamento do pode dar um fruto relacionamento negativo como positivo, depende do como está o relacionamento, né? Eu acho que é isso, basicamente. Daí a gente vai entrar, acho que no início do grande plano de Deus. Eu penso assim, né? Porque acho que pelo que eu entendi desde esse tempo de igreja, desde pequeno, é que o grande plano de Deus é a família, né? É a família. Mas o início do grande plano de Deus é o casamento, né? E daí daí mais uma pergunta voltada para o pastor e para o William de novo. Por que Deus dá tanta importância assim para isso? Não sei se me fiz entender. É difícil, mas eu acho que eu penso no relacionamento. Olha, a princípio que lá no início ele já fez, né? Que não é bom que o homem esteja só, né? Então ele criou o homem de maneira perfeita, viu que tudo que estava em volta dele era perfeito, mas ele viu que o homem não se sentiria completo estando sozinho ali. Sim. Mesmo tendo um relacionamento de uma intimidade como talvez nenhum homem teve até hoje, né? Como Adão tinha, de poder conversar até o final do dia todo com Deus, né? Ele viu que o homem não se sentia bem sozinho e precisava de uma companheira. Então foi eu diria assim, movido por esse grande amor que Deus tem pela sua criação desde o início, ele viu que se ele deixasse só o homem no paraíso, mesmo diante de toda aquela grandeza que Deus criou para o homem desfrutar, o homem não sentiria bem, faltaria sempre uma coisa para ele. Então ele disse, não, eu preciso fazer, movido por esse grande amor, eu preciso fazer por ele alguma coisa para que ele se sinta bem. E foi depois que Deus agora fez através de Jesus novamente, né? Por um amor imensurável pelas suas criaturas, né? Por nós, ele dá o melhor dele, o Filho único dele, por amor a nós, para que nós pudéssemos ter de novo o nosso relacionamento reativado, reatado com ele, que a humanidade estava se perdendo. E lá no início ele vê o homem ali desfrutando de todas aquelas coisas, mas o homem ainda não era suficientemente satisfeito com aquilo dali. Sim. Se é talvez essa. Mas, e daí ele resolve, não, eu tenho que criar uma companheira. E aí parte o princípio da criação da família, né? Ou seja, que nos leva a esse entendimento que um homem e uma mulher, eles precisam estar juntos para se sentirem completos. Sim. Só que daí Deus cria isso daí, ele estipula algumas coisas para que esse relacionamento fosse saudável e que os dois pudessem viver numa harmonia, né? E pudesse desfrutar desse relacionamento. Deus não criou o casamento e por consequência o casamento vem a família para que isso fosse algo ruim para o homem. Porque a ideia era fazer que o homem se completasse. Sim. Só que infelizmente, né, por nós mesmo, né, talvez seja outro ponto que a gente possa conversar, que a gente, no nosso relacionamento de casais, a gente estraga muito ele por não ter essa compreensão que aquilo ali é uma criação de Deus, né, um plano de Deus para que o homem e a mulher se sentissem completos. Não, é bem isso. E tipo, olha eu falando, é bem isso, como se tivesse muita experiência, né? Não, mas eu penso justamente isso, porque tipo, a Bíblia, ela traz uma série de exemplos sobre a questão do casamento, né? Das bodas do Cordeiro, e trata a igreja como a noiva, né, de Cristo e tal. E eu penso, como o pastor estava falando, que a mulher, ela tem, como é que eu posso dizer? Ela tem, não digo características, mas habilidades que o homem não tem, sensibilidades que o homem não tem.
E o homem tem sensibilidades, tem características, tem coisas que a mulher não tem. E é isso que o pastor falou, se completam. E daí, quando tu vê a igreja, e tu vê que Jesus é o noivo, é o cara aquele. E ele completa a igreja, e a igreja completa ele porque nós somos as mãos, os pés dele aqui nessa terra, que propaga o reino dele, que faz com que o plano da salvação alcance vidas e almas. Então os dois precisam um do outro. Sim. Precisam estar juntos, unidos, né? Para que aconteça o casamento, obviamente. E eu vejo muito disso, porque, tipo, quando tu conhece, que nem diz o Cláudio, a louca, quando tu conhece ela, tu vai vendo que são realidades diferentes, culturas diferentes, sabe? Pensamentos diferentes, muitas vezes, sobre coisas que tu tem diferente da tua família. E, tipo, tu começa a conviver e tu começa a ver, isso é muito legal, isso é muito... E vai construindo aquilo, e vai construindo, passando por todas essas fases que nós falamos até agora. E até chegar o dia, tipo, eu tenho que casar. Eu preciso casar porque eu quero algo mais, eu quero construir algo mais para isso. E eu vejo que Deus montou, e a palavra de Deus, o pastor Michel sempre fala isso, né? Que na Bíblia não tem nada que não tem objetivo ali, né? Sim. Então Deus ilustra, desde o início do Gênesis lá até Apocalipse, ele ilustra uma série de situações para tentar chegar na resolução que é as bodas do Cordeiro. Que é o relacionamento da igreja com Jesus. E eu vejo que tem muito a ver com isso, que nem o pastor falou, sabe? A gente precisa dos dois ali para que aconteça isso. Eu vou lançar a treta agora. Tu acha que realmente o cara só vai ter como é que pode dizer? A comunhão máxima de Deus casado? Não, porque até Paulo fala sobre isso. O pastor vai saber tirar de letra sobre isso. Assim, que a comunhão é individual, né? Sim. Então é a minha comunhão, a comunhão da minha esposa, né? Dificilmente os dois vão ter a mesma intimidade, a mesma comunhão com Deus, né? É algo... Mas eu digo no exemplo assim, porque tem muita gente que fala, eu conheci um amor pleno de Deus quando eu fui pai ou quando eu fui mãe. Ou acontece isso no relacionamento de casal, digamos, eu me tornei pleno de entender o plano de Deus quando eu casei. Existe isso? Bom, se Paulo casasse, então ele seria transladado, né? Exatamente. Eu vejo assim, talvez as pessoas tentam usar assim, exemplos da nossa vida normal para tentar explicar o relacionamento delas com Deus. Não sei se isso... Eu acho que é individual de cada um, né? Sim, não tem assim, alguns vão dizer, quando eu tive filhos que eu entendi o amor de Deus. Acho que então, muito... o cara casado que busca intensamente Deus e o cara solteiro que busca intensamente Deus, eles vão ter o mesmo nível, tu diz? Ou tu acha que o cara casado vai ter mais ter mais experiência por estar casado? Não, eu acho que o casamento não leva alguém a ser mais espiritual. Legal. Não leva, acho, nem ter mais comunhão com Deus. Difícil. Porque, como eu falei, é uma coisa individual, né? Sim. É a Bíblia mesmo, né? Um vai ser deixado e o outro vai ser levado. Sim. Então, não é o casamento que te aproxima de Deus. Eu acho que não é isso. É uma questão... Perfeito. O relacionamento com Deus é uma coisa individual nossa. Cada um busca, né? Ao seu modo, né? Na sua intensidade. É isso que é. Mas o casamento... Mas se alguém quer usar o casamento como exemplo daquilo que ele entende... Bom, é uma coisa muito particular, eu acredito, né? Mas possa ser que auxilia, não pode? Porque a Bíblia, ela fala muito sobre unidade, né? Sobre nós. Não, sim, o casamento tem não sei se situações seria a colocação certa, né? Que pode nos assemelhar do nosso relacionamento com Deus, né? O livro lá de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, fala, né? De como o relacionamento de homem e mulher se assemelha do relacionamento da igreja com Jesus, né? Então realmente tem similaridades que pode nos levar a entender isso. Agora não que vai fazer que o cara casou, o cara vai ser mais espiritual do que o solteiro. No meu entendimento não. Também acredito pastor Michel pode ter um pensamento diferente, pastor Joyce, o pastor Marcos, né? Mas não, eu penso também que assim, quando tu tem uma pessoa contigo, convivendo 100% contigo, sabendo das tuas debilidades, sabendo dos teus pecados, dos teus erros e tal, pode ser que, sendo solteiro, não tendo ninguém assim, eu consigo de repente... menos. Eu consigo de repente assim
transparecer algo que talvez eu não seja. Com a esposa, opa, ela sabe dos meus podres, né? O apóstolo Paulo mesmo fala, né? Pra tu ver como parece que o casamento não é isso que te deixa mais espiritual, que diz aquele que está casado, cuide das coisas de casado, ou seja, tem que cuidar mais da família. Então, vamos dizer assim, ele parece ter menos tempo de se relacionar com Deus que o solteiro, né? O solteiro cuide das coisas de Deus, né? Porque quando tu casa, quando tu começa a formar uma família, pô, as preocupações são bem diferentes do solteiro, né? Responsabilidades, né? Tá? A responsabilidade tu assume, né? Ainda mais tu quer ser um esposo conforme as determinações que a Bíblia nos ensina, né? A maneira como tu vai cuidar da tua esposa, depois dos teus filhos, ou seja, tu tem uma responsabilidade. E a própria orientação, primeiro, que ele precisa se preocupar com a sua família, né? Sim. Então, eu até queria falar lá da próxima coisa. É que só pra gente fechar, então, agora a gente chegou no casamento, né? Eu vou falar uma coisa que não sei se vincula ou não, mas vamos dizer que o casamento, quando a gente casa com Jesus, é quando a gente se batiza. Porque eu acho assim, depois que tu te batiza, se tu voltar pra trás, é como se estivesse desmanchando um casamento com Deus, né? Então, na igreja, a gente entrou, a gente já procurou Jesus, a gente passou pelas primeiras fases, se batizamos. Só que depois que a gente se batiza e depois que a gente casa, acontecem umas coisas meio que parecidas, né? Por exemplo, eu tenho duas pessoas. Eu vou dar meu exemplo, né? Eu e Renata. A Renata chama a salada de batata de maionese. E eu chamo a salada de batata de salada de batata. Tu tá errado. Entendeu? Posso estar errado. Mas o que eu quero dizer com isso? São duas pessoas diferentes. São um homem e uma mulher. A Renata tinha um modo de vida na casa dela e eu tinha um modo de vida na minha. E agora a gente vai morar nós dois numa casa só. E quando a gente se relaciona com Jesus, eu tenho um comportamento de vida, eu tenho um estilo de vida, e Jesus é um estilo de vida dele. É uma natureza divina e uma natureza humana. E a gente vai morar na mesma casa agora, dentro do nosso coração. E, cara, no casamento o que acontece? Às vezes tu dá umas briguinhas. Às vezes, legal. Ainda bem que é só às vezes. Mas tá começando agora, então. Desculpa aí. Não que infelizmente, né? Porque acho que as brigas às vezes nos levam a coisas melhores. Mas a gente tem essas discussões com Jesus, né? Modos de vida. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Sim. Que agora são duas pessoas num coração, numa casa. Né? Os dois vão ter que se entender, entrar num consenso. Isso, né? Vão ter que ceder, né? Eu acho que o exemplo, digamos, de Deus e eu e Deus, um exemplo, morando no mesmo lugar, parece ser algo mais fácil. Porque tu sabe que se tu meter o dedo nas coisas que Deus quer fazer na tua vida, tu vai fazer coisa ruim. Mas se tu deixar Deus fazer as coisas na tua vida, vai ser completamente maravilhoso, entendeu? Mas só que eu não sou casado pra saber, tá? Mas eu acredito que se tu deixar assim, o marido tomar todas as rédeas e a mulher não falar nada, ou a mulher fazer tudo e o cara não falar nada, acaba sendo um negócio muito desbalanceado. Então acho que acabe um pouco de consenso na questão do casal, mas na questão de Deus é um consenso de que só Deus dá certo. Eu acho que Deus é como se fosse um relacionamento nossas mãos, se fosse o cabeça da família. Sim. Ele vai te guiar, né? Não sei se ele vai guiar a gente pelas coisas, né? E a gente vai pelo conhecimento. Deus, tô falando de casamento aqui, Deus. Mas eu quero dizer que eu penso nesses exemplos, né? Sim. Não sei o que vocês acham disso. Se faz sentido o que eu tô tentando dizer. Eu acho que entendeu? Um pouco. Não, faz sentido, assim, porque... E as dificuldades que a gente tem com... porque, tipo assim, tu tá aprendendo, Jesus tá te ensinando, né? Então é uma natureza diferente, é aquilo que a gente já aprendeu, são dois espíritos brigando ali, né? Então aquele que tu mais alimenta, aquele que tu mais, né? Ele automaticamente vai ganhar. Porque nós já nascemos com a natureza humana, a carne fala alto, né? Isso já é uma zona de conforto nossa. A partir do momento que a gente aceita Jesus e começa a conviver com Ele e recebemos o Espírito Santo de Deus, começa essa briga. E daí tu começa a pensar, mas eu sempre fiz assim, eu sempre falei dessa forma, eu sempre agi dessa forma. Mas eu não posso fazer assim, eu tenho que perdoar o cara, tem que abrir mão, dar o braço a torcer. E é isso que acontece no relacionamento. Tipo, tu constrói isso, né? Porque muitas vezes tu sempre achou que é certo, entendeu? Sim. Daí ela mas peraí, olha esse ponto de vista. Pior, é verdade.
É bem por aí, Então tá, então vamos fazer assim. Então é uma construção, né? Na questão do casal também, vendo esse negócio assim, tipo, pô, a Gabriela, ela tem um pensamento totalmente diferente. Eu achava que isso é errado, mas daí tu começa a olhar que, pô, não é tão errado assim. E aí tu começa a trabalhar a tua humildade, porque a primeira reação quando tem uma discussão assim, eu tô certo com o meu ponto, e ela, eu tô certo com o meu ponto. Os dois estão certos com o seu ponto. Mas só que a partir do momento que tu começa a olhar pro lado dela e ver, pô, mas faz sentido aquilo ali, tu vai se tornando mais humilde. Eu acho que na questão do casal, isso acaba agregando bem quando o cara entende direito, né? Quando o cara olha com esses olhos assim de e falando assim de relacionamento, uma coisa que é interessante, a gente sempre conversa, eu e a Veri, quando estão conversando sobre isso, a gente fala, tipo, a ideia não é vencer a discussão, né? Eu não quero, eu ganhei a discussão, né? Tipo, ela assim, não quero te convencer, ela fala, né? Eu não quero ter razão, ela diz, né? Não quero ter razão. Eu digo, tu tem razão. Não, mas eu não quero ter razão, eu quero construir uma ideia contigo pra gente crescer junto, né? E isso é um ponto de vista diferente, porque Jesus, ele não chega na tua vida botando o pé na porta e dizendo, é isso que eu quero fazer e ponto final. É isso aí. Sabe? Ele deixa que tu queira que ele transforme a tua vida, né? Isso. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Então ele, então tu quer ter relacionamento comigo? Então tá, é assim. Então a partir daí tu é transformado, né? Porque não é nada pela força nem pela violência, né? Mas pelo Espírito Santo dele. Então eu acho que é muito disso. E uma das coisas que talvez a gente já passou, só queria puxar esse coisa importante pra falar, a gente tá falando de relacionamento, que a gente tava conversando até essa semana com a Veri, e é bem isso, tipo, um hábito que o pastor pode me dizer como é que foi na experiência dele. Que a gente não costuma pensar quando tá namorando, nós jovens cristãos, quando nós estamos namorando, é a questão da construção de intimidade com relação às coisas de Deus. Tipo, ter o hábito de, tipo, os dois lerem a Bíblia juntos, os dois orarem juntos, os dois estudarem algo da palavra junto, isso como namorados. E a gente tava falando, e ela tava me cobrando algumas coisas assim relacionadas a isso, e eu comecei a pensar o quão isso é importante, porque é um hábito, né? Se tu num relacionamento de namoro, tu corre rios de luz diante disso, tu acha que no casamento isso vai melhorar? Eu acredito que até possa melhorar, porque tu tá vivendo agora ali, tu tem que conviver. Mas talvez seja um pouco mais difícil, porque daí ali tu precisa mesmo, né? Tu precisa, porque a palavra de Deus fala que as orações serão interrompidas, né? Se não tiver essa comunhão. E daí eu acho que é importante a gente tocar nisso, porque é intimidade, né? Porque se a gente não, quando a gente está conhecendo Jesus, a gente não ter a busca diária com Ele, conhecimento dele e ter esse relacionamento, intimidade no nosso quarto, aquilo tudo, a gente vai casar e, tipo, não vai dar certo, a gente vai se separar, né? Vai casar casei com Jesus, beleza, me batizei. Se separa, porque... mas não era isso que eu imaginava que era o casamento. Então eu acho que o pastor pode falar, porque eu não tenho experiência nenhuma pra dizer isso. Eu acho que vai. Mas é uma coisa importante, né? Vai em conta também junto com a comunhão com Deus, porque a gente acaba banalizando muitas coisas. Um exemplo que tu falou, dos namorados e casados lerem a Bíblia junto, orarem junto, isso é legal. Muito legal. E se tu for levar isso pra parte espiritual, a gente acaba banalizando, porque a gente não ora, digamos, Deus, eu vou ter que ir ali no mercado comprar algo, sei lá, comprar alguma coisa. Deus, eu vou ir lá ver o Lipe. A gente não conta isso pra Deus. E a mesma coisa se refere quando a gente não convida a nossa namorada para orar junto com a gente. Então a gente acaba banalizando isso, e sendo que isso é coisa primordial, que a gente devia estar toda hora falando para Jesus, Deus, eu tô aqui triste por tal coisa, Deus, eu tô aqui feliz por tal coisa, Deus, eu machuquei minha unha, tipo, eu fico olhando para mim, tu acha que Deus, o cara mais top, vai querer saber que eu tirei a unha fora? Mas ele quer saber, ele quer ter essa comunhão com a gente. Então a gente banaliza muitas vezes isso, então é legal esse negócio. Eu não tinha pensado nesse ponto dos dois lerem a Bíblia junto, porque antigamente eu e a Gabi a gente fazia muito mais isso, e hoje a gente faz muito pouco, entendeu? E tipo, eu vejo pelo meu relacionamento, a gente faz pouquíssimo. E daí eu penso,
é importante, sabe? É óbvio que isso é lógico pra nós, né? É lógico. Mas a gente não se preocupa com tanta coisa. Sim. E, tipo, isso é um hábito, sabe? Que tu... E até teve um das lives, o pastor Michel perguntou, era sobre relacionamento. E o pastor perguntou, vocês fazem propósito com as suas namoradas, vocês oram com as suas namoradas, não sei o quê. Sim. E daí eu... Renato, tá trash. Puxa pra fazer então, tipo, eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, porque aqui na nossa igreja a gente não tem estudo de casados, né? Pra casar. Tipo, antes um estudo pra católica tem isso, né? Eles fazem um estudinho. As igrejas têm um preparatório. Preparatório, pra gente ter uma noção e tal. A gente não tem. Só que eu acho que a gente tem uma série de coisas, assim, que são importantes num namoro, num relacionamento, que se tu tivesse, como é que eu posso dizer, contato com esse conhecimento, talvez ajudaria e melhoraria muita coisa, né? Digo assim, quanto mais a gente busca Deus, né, para nossa vida espiritual, isso faz com que a gente se desenvolva espiritualmente, a gente cresce na fé, a gente cresce como cristão, né? E quando a gente está naquele processo de namoro, que a gente está conhecendo a pessoa, que a gente inicialmente planeja casar, né? Porque namorar só por namorar, eu acho que é uma coisa que não deveria haver, assim, entre o cristão, né? Sim. Não, quero namorar porque eu quero ter uma guria, eu quero ter alguém. Eu acho que não. Eu acho que primeiramente quando a gente... Visita sozinho, vou namorar. Visita sozinho, né? Eu acho que o cristão deveria ter esse pensamento assim, não, chegou a hora de eu pensar em construir uma família, então eu vou começar a orar, pedir que Deus me dirija para uma menina, comece a conversar para conhecer as pessoas que estão à tua volta, né? Mas sem dúvida, eu acho que se todo casal de namorados tivesse esse devocional junto, né? Poxa vida, e depois conseguisse levar isso para o casamento, olha, as batalhas e as lutas que vão ter tanto no tempo de namoro, mas principalmente depois no casamento, seriam enfrentadas de uma outra forma, né? Sim. Porque os dois, vamos dizer assim, teriam uma intimidade com Deus que ajudaria eles a entender a fraqueza do companheiro, os erros de cada um, perdoaria com mais facilidade, porque eles estão em comunhão com Deus. E quando vai para o casamento, normalmente a maioria dos casais não tem esse tipo de situação, né? De poder sentar, de poder ler a Bíblia, de poder orar junto. Isso é tipo quando tu vai treinar uma luta de boxe, né? Se tu vai, quando vai ter uma luta, tu tem que estar treinado. Se os dois estão treinados, não tem como as pessoas perder, né? Tipo, tu tá muito mais forte. E, tipo, imagina que massa, tipo, você chegar, ter um relacionamento tão íntimo, até de buscar a Deus, que vocês, vamos supor, brigaram ali, e aí um tá na frente do outro orando, e Deus, faça que ele entenda isso, e o cara falando, Deus, faça que ela entenda isso. Tipo, imagina que massa, tipo, os dois orando, entregando pra Deus isso, entendeu? Sem barreira, sem censura, sem nada, sabe? Sim. Pô, eu não tinha pensado nesse ponto, muito interessante. Acho que seria, assim, extremamente saudável, né? Para o namoro, se a gente pudesse fazer isso. Aí depois levando isso para o casamento, né? Mas é disposição de cada um, né? Sim. Então, deixa eu me meter. Tava lá. Deixa eu me meter. É a questão também do cara criar algo antes, né? Porque isso, como tu mesmo disse, quando a tempestade vir, é clichê, né? Se a fogueira não tiver lenha, não vai queimar, né? E só de tu estar num relacionamento, como tu disse, morar com uma pessoa na mesma casa, já é uma situação incômoda, né? Sim. Porque daí se tu tá em plena comunhão com Deus, tu vai entender o propósito do casamento, né? Tu vai entender quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, né? Tu vai aprender que tu vai ter que perdoar, que tu tem uma companheira. Assim, olha, seria maravilhoso se existisse isso, né? Top. Tá, então vamos começar a encerrar, que a gente já falou bastante, mas eu queria mais 3 coisas ainda. Top. Eu penso assim, né? Quando a gente namorou já com Jesus, a gente já planejou o casamento, já casou, agora a gente já conseguiu lidar com os nossos problemas de ser 2 pessoas diferentes, né? E isso, se tu for ver, a gente tá meio que tentando traçar um relacionamento com a minha esposa. Depois disso, a gente chega naquela parte que, agora a gente chegou, de novo a gente passou de novo a arrebentação. Vamos dizer que a gente passou 2 vezes, a gente passou pela uma, agora passou pela outra. E a gente chegou na época de ter filho, né? E eu vou tentar me explicar assim,
Eu penso assim, e acho que o pastor vai me dar a razão, porque acho que assim, era mais assim antigamente, a única coisa que ficava da tua família era vamos dizer, não o nome, mas se a tua família era uma pessoa, legado, assim. é um legado, né? É uma, vamos dizer, não uma honra, não quero, vocês vão me entender, mas é tipo de deixar uma coisa boa do que passou, né? E eu penso assim, a gente deixa isso exatamente com os filhos, que nem o pastor falou sábado. Da gente deixar os nossos filhos, se a gente morreu e o nosso filho continuou sempre sendo um homem bom, justo, honesto, as pessoas vão olhar pra gente e vão pensar, aquele cara lá, o Felipe, quando ele morreu, ele deixou o Joãozinho dele lá, e o Joãozinho dele é um homem de fé, um homem de Cristo. É a herança que a gente deixa. E a gente também faz a mesma ligação, eu faço a mesma ligação dos filhos com as obras que a gente conseguiu fazer dentro da igreja, que são as nossas heranças. Porque quando eu morrer, qual vai ser a herança que Jesus vai ver? O que tu fez lá na tua igrejinha, lá em Cachoeirinha? Eu fui isso, fiz aquilo. Foi a minha herança, foi o que eu fui guardando. Então eu vejo esse paralelo lá. Os filhos são a nossa herança de carne, na carne ali, mas são espirituais também. E a gente também deixa nossos filhos de obra, que, por exemplo, o pastor Gustavo deixou a obra dele, a herança dele. Tanto o Willi, que é um guri abençoado, quanto as obras que ele conseguiu fazer, né? Nas vidas das outras pessoas. Daí eu queria falar um pouquinho disso aí. É interessantíssimo, porque um exemplo do que tu falou de fazer aqui na igreja, eu vejo que nem eu falei do Jorge antes. Eu sou filho do Jorge, um exemplo assim, porque ele falou coisas pra mim quando era pequeno, que naquele momento eram ruins, mas hoje me agregam muito pra estar aqui. Então, o que ele fez foi muito legal. Então, eu acredito que, digamos, o meu filho, digamos, de obra, de estar aqui, eu acho que é falar para outros jovens de que eles precisam fazer a mesma coisa que o Jorge falou para mim, falar para eles. Porque pode ser que lá na frente eles fiquem por coisas que eu falei, entendeu? Então, eu não tinha pensado também nesse sentido, assim, eu achei interessante. Na verdade, as obras, são teu testemunho, né? Tipo, o cara não vai olhar, dar o exemplo meu e do meu pai, não vai olhar pro meu pai e vai lembrar de mim, vai olhar pra mim e vai lembrar do meu pai. Logo a gente vai olhar pra obra e vai lembrar do pai. Como olhar pro Wellington e lembrar do pai. Tu falou, é herança, né? Os filhos são a nossa herança do Senhor, né? Então a gente deixa uma herança nas pessoas, né? Um legado, aí cada um pode entender de um jeito, né? Então o cristão deveria, na verdade, deixar essa herança na vida das pessoas, assim como o Wellington falou, né? Que o Jorge deixou uma herança, um legado no coração dele para aquelas palavras que ele, em determinado momento, falou para o Wellington, que talvez ele não compreendeu, mas com o passar do tempo ele entendeu que o que o Jorge estava tentando fazer é ajudar ele, né? A se desenvolver como pessoa, como homem, né? E é a mesma forma, eu acho que todo cristão deveria deixar marcas nas pessoas, marcas boas, é claro. Tem uns que deixam umas marcas que não precisaria, né? Mas então a vida cristã deveria ser motivada por isso, a gente deixar na vida das pessoas, né? Coisas que fiquem marcadas pro bem delas, né? Obras que permaneçam, obras que permaneçam, né? Que ajudem, né? E como é gostoso quando tu é reconhecido, não que isso seja necessário, voltando aqui, né? Que alguém diga, olha, eu permaneci na igreja porque aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa orou por mim, ela se preocupou por mim. Quer dizer, eu acho que é essa herança que o cristão também pode deixar, assim como os pais no casamento deixam os seus filhos, eles são herança dos pais, né? E aquilo que a gente deixa nele, né? Como o Will mesmo falou, né? A situação, ele vai ser reconhecido como o filho do Gustavo, né? Seja ao contrário. Hã? Contrário. O contrário. Tanto faz. Mas mas toda a lógica tá ao contrário. Sim. Então eu acho que é esse o ponto. A gente precisa deixar herança também na nossa vida cristã, que ser lembrado, né? A gente se lembra de Paulo, né? Por que a gente se lembra de Paulo? Vê o que o cara fez, né? O trabalho que ele executou, a vida missionária dele, os filhos que ele deixou na fé, né? Então acho que todo cristão deveria buscar isto, né? Não apenas ficar sentado no banco da igreja, vir na igreja cantar, louvar, isso também é necessário, mas a gente precisa deixar coisas, né, para nossa posteridade, como dizem. E o legal também é que nem tu falou na pregação, é que os filhos e a herança não é nossa. Não. É totalmente de Deus, então... Na verdade, nós estamos deixando uma herança espiritualmente na vida das pessoas, que é uma herança que Deus nos deu, nós estamos transmitindo ela, né? Sim. E depois nós vamos ser cobrados lá, né? O que tu fez com a minha herança?
Se a gente colocasse o real sentido do que é deixar a herança a partir de nós, na vida das pessoas que Deus nos deu, cara, a gente tem a maior missão do mundo, tá ligado? Sim. Porque, tipo assim, Deus poderia muito bem chegar aqui no pastor Gustavo e entregar a bênção direto pra ele. Mas ele faz o pastor Joyce, usa o pastor Joyce pra falar pro pastor Gustavo e entrega a bênção através do pastor Joyce pra ele, sabe? Isso é muito legal, porque... Não, e o ser humano é extremamente privilegiado porque Deus podia usar os anjos, né, para fazer isso que ele nos dá o privilégio de fazer, né? Não, e uma coisa que é interessante que a gente, dentro da igreja, cada um tem os seus serviços, tem as suas habilidades e contribui, como a gente já falou, né, para a obra de Deus com as suas habilidades, com aquilo que tu melhor ajuda na igreja, né? Eu sei cantar, então eu contribuo cantando e tal. Só que o ID não é para um ou para outro, é para todos, né? Sim. Então a missão do ID de falar, entregar essa herança, entregar as boas novas é para todo mundo. Não tem habilidade, não tem esse ou aquele. Então tu propagar isso é para todo mundo. Sim. Todo mundo tem essa missão. Tá no sangue. Não é só pro pastor. Porque todo mundo acha, pastor tem a missão dele de falar da palavra de Deus. Não, irmão, tu tem a missão de falar do amor de Deus para qualquer momento. Sim. Porque é o ir te pregar e para qualquer criatura, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente deixa só o pastor, deixa o pastor fazer. A minha missão é cantar, mas o pastor que prega lá. A minha missão é só cantar, eu não quero fazer mais nada. Daí, cara, então vamos começar de novo a terminar agora. Penúltimo. Passamos pelos filhos. Agora me vem a ideia do... Seu Domingos. Olha só. Porque eu botei assim, combater o bom combate... Combati o bom combate. Combati o combate, terminei a corrida e guardei a fé. Porque eu penso, eu dei o exemplo do Seu Domingos, que são 55 anos de casado. É muito tempo. Eu não tenho esse tempo de vida, né? Pois é. Imagina. Eu até notei. Viver tantos anos com uma pessoa é dificilmente bom. Porque é muito difícil, né? Tu viver tanto tempo com uma pessoa e daí a gente também guardar a nossa fé com Jesus, né? Da gente viver até o final da vida e chegar e conviver tanto tempo. Mas é uma coisa boa que eu, principalmente agora, nesse pouco tempo de experiência, para mim, principalmente esse ano, né? Porque a gente ficou muito mais junto, eu e a Renata, exatamente por causa da pandemia. Mas como é que eu vou dizer? Às vezes eu tenho que trabalhar de manhã, da manhã das 9 às 6 e ela tá ali naquele momento, sabe? E ela tá conversando e eu fico meio chateado. Renata, agora não posso. Mas eu gosto que ela esteja ali, né? Então, acho que é o momento da gente combater o bom combate, terminar a corrida como é bom viver com Deus, assim, né? Não sei se essa é a noção que todo mundo tem, né? Mas não sei se só pra gente terminar, o que vocês acham disso aí? Não, a gente, nem tu falou, né, dos processos. Então a gente aceita Jesus e começa a caminhar com ele e isso eu acho que o pastor pode dizer, não digo que é o mais comum, não, mas muitas pessoas param nesse meio desse processo, né? Sim. Então, quero me divorciar, Jesus, não dá mais, quero viver minha vida e já era. E não continuam. Então, a gente veio, o pastor Joyce, o pastor Gustavo também, que fala, né, do tempo de caminhada que construindo ali, de aprendizado e tal. Isso é o que a gente almeja, né? Dizer, passamos por tudo isso e olhar para trás, assim, até aqui Deus nos ajudou e isso é gratificante isso, né? E de perceber, e a gente se inspira nesses homens, né? Porque na situação que hoje nós vivemos de relativismo, que a sociedade pregou aí sobre nós, essa pressão, às vezes a gente se confunde muito nisso, sabe? Sim. E quando tu persevera no meio desse caos, assim, que é a sociedade e que é as coisas que nós estamos, às vezes, cerceados, né? Em cultivar essa vida cristã, de cultivar esse casamento, né? Não tem preço que pague realmente, sim, né? É uma coisa que a gente não sabe. Tipo, nem eu falei, 15 anos ali, 14 anos que eu tô envolvido com a obra e aprendendo e tal. Mas, tipo, isso, sabe?
Mal, nem comecei, eu tô ali, ó, nem se gerado ainda nesse processo todo. Então tem muito água para rolar ainda. Então a gente cultivar e ter esse relacionamento é uma coisa que não tem preço mesmo, assim. Sim. Pelo menos na minha visão, assim. Agora o pastor a vida assim num casal, né, os anos de relacionamento, eles atravessam muitas fases, né, há muitas dificuldades em diversas áreas da vida, né. Mas assim, eu diria assim, se o casal cristão ele conseguisse consagrar esse relacionamento dos dois, como eu acho que todos deveriam, conforme os anos vão passando, a gente vai olhando, vai vendo como Deus tem sido bom, como Deus tem guardado as nossas vidas, mesmo nós tendo já tido diversos desencontros, diversas situações assim que não deveriam nem sequer acontecer, mas Deus continua nos mantendo junto. E daí tu olha para trás disso, tu sente uma gratidão por tantos anos e tu vê que mesmo pelas dificuldades que tu passou, aquilo ali não foi nada diante de tudo aquilo que Deus te proporcionou ao lado daquela pessoa. Aquela pessoa que lá no início tu batalhou, que tu jurou amor por ela, sabe? Então o casamento é assim, não vai ser algo fácil, não vai ser algo assim tranquilo, vão ter dificuldades, mas se os dois... como nós falou antes, né? Se desde o início o namoro fosse levado de uma maneira de ter o devocional, não quer dizer que durante o casamento não vão ter dificuldades. Claro, vão continuar tendo, porque a gente está vivendo nesse mundo, então a gente está sujeito a dificuldades, mas quando o casal junto busca uma intimidade com Deus, os anos vão passando e tu vai sendo grato por aquilo dali. Sim. Tu vai conseguir passar por dificuldades, tu vai enfrentar problemas, tu vai, mas assim, tu vai ser grato por cada ano que Deus te dá junto daquela pessoa e tu não vai desistir dela em nenhum momento, porque tu consagrou aquela vida ali para Deus, né? A vida da tua esposa, tu fez uma declaração de amor em público, tu fez um juramento que somente a morte iria separar vocês, né? Então, vendo o seu Domingos, a dona Adélia, a família que eles construíram, sabe? Se for perguntar para eles se foi fácil, não, de maneira nenhuma, foi muito difícil. Só que eles são extremamente gratos, porque se eles chegaram até aqui foi porque Deus esteve junto com eles e eles mantiveram essa comunhão com Deus esse tempo todo. Sim, isso aí. Daí, uma coisa engraçada, né? Que depois da gente toda a nossa vida com Jesus, todo o nosso relacionamento, a gente chega na fase depois que a gente passa por tudo isso e na nossa vida própria, chega no final, a gente tem um novo casamento, né? Porque quando a gente morre... não sei se vocês vão entender. Quando a gente morrer, a gente vai ter um novo casamento com Jesus. E daí vai ser um casamento eterno, né? E então é uma coisa até engraçada, porque a gente vive todo um casamento com Jesus e com a pessoa que a gente ama. E quando a gente morre, aí sim a gente vai se casar completamente e encerrar o ciclo, né? Se tu for parar pra pensar, pô, a gente passa a vida inteira namorando, na real, com Deus, tá ligado? E pode chegar no final ele dizer assim, pô, eu não quero casar contigo, tá ligado? Pois é. Não porque ele não quer, mas sim porque na real tu não deu a devida atenção que ele queria. Isso aí. Ou o que tu deveria dar na real, tá ligado? Então, pô, que é a ilustração que a própria Bíblia diz, né? As noivas, né? A noiva perfeita, sem mácula, a palavra fala, né? A igreja está hoje como noiva, né? Estamos nesse processo de namoro com o nosso noivo, né? Nos preparando para o nosso casamento, para passar a eternidade, né? Interessante, né? O casamento humano nosso, né? De pessoas também deveria ser, não digo assim para a eternidade, porque nós morremos, né? Mas deveria ser até o fim. Isso. Tá. O nosso casamento com Cristo é para a eternidade, porque nós não vamos morrer mais. Mas o casamento assim nosso aqui entre nós deveria ser até o fim. Sim. Que tem infinidade a nossa vida. Sim. Mas infelizmente alguns não conseguem nesse processo, né? Permanecer junto, né? Eu vejo que é que nem a Bíblia, assim, tipo, o velho é sombra do novo, assim. Então eu acredito que tudo que a gente fizer aqui vai refletir lá. Então, cara, a gente banaliza muitas vezes, a gente fala sempre, que a gente tem que dedicar a Deus aqui na Terra, mas muitas vezes a gente não faz isso, tá ligado? Sim. Mas é porque, eu não sei, parece que
o evangelho, desde quando ele foi disseminado por Jesus, lá no começo, parece que foram colocadas algumas coisas neles para que a gente relativizasse um pouco as coisas, a ação de Deus, sabe? Tipo, sei lá, mas vamos supor, se a gente colocasse Moisés aqui no nosso lado hoje, ele ia falar, pô, vocês são privilegiados demais, porque vocês têm o Espírito Santo, vocês têm, sabe, vocês são os caras, eu queria ser vocês, mas só que a gente fica pensando, pô, eu queria ser Moisés, porque Moisés teve encontro com Deus, então meio que a gente relativiza as coisas e deixa que o momento que a gente tá vivendo agora seja algo qualquer, tá ligado? Sendo que deveria ser a coisa mais importante que a gente deveria fazer. Então, pô... Então, cara, acho que era um pouco disso que a gente queria falar. Até que nem eu falei no começo, é difícil pegar 3 guri novo, um tá casado, que sou eu, mas o resto não tá casado, e só ter um pra falar. Mas o que a gente queria botar, tentar fazer essa linha, né, de começo de namoro, procurando a namorada, e um pouco era tentar explicar nosso relacionamento com Deus, né? Queria agradecer o pastor Gustavo por ter disponibilizado o tempo de vir. Agradecer o William também pelo tempo que ele dedicou. E vamos lá. Despede a gente, William. Então tá, galera. Muito obrigado por todos que ouviram até aqui. Pedimos para vocês seguir a gente no nosso Instagram, que é JovensJVN. Se inscrever no nosso canal, que a gente está postando os cultos online lá, e a gente está pensando em trazer algumas outras coisas novas relacionadas ao podcast. Então já fica ligado que vai ser bem massa, e é isso aí, cara. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Obrigado a todos que participaram. É isso aí. Amém. Valeu.